Saúde da igreja com a paz do Senhor. Que estou mais uma manhã. Eu é de repente assim, não é? Mas eu espero que estejam todos bem. Eu estou bem, graças a Deus. Eu quero trazer uma palavra nessa manhã para a nossa vida, que se encontra no livro de 1 Samuel capítulo 16, diz assim a palavra do Senhor. O Senhor disse a Samuel: Até quando você irá se entristecer por causa de Saul? Eu o rejeitei como rei de Israel. Encha um chifre de azeite e vá a Belém. Eu o enviarei a Jessé. Escolhi um de seus filhos para fazê-lo rei. Glória a Deus. A gente sabe que Samuel foi o filho de Ana, né? Não vou dizer profeta, né? Mas Samuel, ele foi o escolhido por Deus para reinar como um juiz, né? Um juiz. Samuel foi um juiz. Foi um governador, né? Porque nesse tempo aí não tinha rei. E Samuel que estava ali aconselhando o povo de Deus. E sabe que Saul ele foi levantado, porque o povo estava querendo um rei. E Saul ele foi levantado. Glória a Deus, porque o povo estava querendo um rei, né? E Deus mandou Samuel ungir a Saul. Saul, ele era o quê? Ele trabalhava para o pai dele, né? Obedecia o pai dele. Quando o pai dele mandava ele fazer as coisas, ele ia e fazia. Glória a Deus. Mas eu acho engraçado, sabe? Que ao pai dele, o pai carnal dele, ele obedecia. Mas a Deus ele não obedecia, né? E depois que ele foi ungido, glória a Deus, ele fazia o que queria e bem entendia. Ele, para oferecer o holocausto, Samuel dizia ele para ele esperar, e ele ia lá e fazia, ele não esperava. Ou seja, era uma pessoa sem paciência, não é? E ele ia lá e oferecia de todo jeito, porque as coisas de Deus não podem ser oferecidas de todo jeito. As coisas de Deus requer sacrifício, requer renúncia. As coisas de Deus requer amor da nossa parte, sabe? Glória a Deus. E nesse capítulo aqui 16, Deus ele estava dizendo para Saul não ter mais, né? Não ter mais dó de Saul, porque ele tinha rejeitado Saul. Porque assim, Saul era desobediente. Como assim? A pessoa assim, Deus levantou ele porque o povo estava precisando de um rei. Aí Deus levantou ele. Se ele obedecesse, se ele fosse uma pessoa obediente a Deus e continuasse obedecendo a Deus, não é? Mas a gente sabe que Deus ele tem as suas formas de trabalhar. Glória a Deus. Eu creio que antes de Deus mandar Samuel ungir a Saul, Deus já tinha visto Davi. Com certeza que Deus era com Davi, né? Já tinha visto Davi ali matando o urso-leão para proteger as ovelhas do seu pai. Glória a Deus. Engraçado que Davi também, ele obedecia ao pai dele. Ele cuidava das ovelhas do pai dele. Quer dizer, ele obedecia. É tanto que ele obedecia que quando o gigante filisteu estava ali afrontando o povo de Deus, o pai dele manda ele levar pão, levar água para os irmãos dele, e ele obedece ao pai dele, ao pai carnal dele. Mas o que eu acho lindo em Davi, que ele não só obedecia ao pai dele carnal, mas ele obedecia a Deus. Davi ele foi obediente a Deus, não é? A gente sabe que ele teve as suas fraquezas, né? Que ele adulterou com Betseba. Mas assim,
Ele adulterou, a gente sabe, mas tudo na vida tem um propósito. Como é que chama? Depois disso tudo, Betseba teve um filho que foi Salomão, e Salomão reinou depois de Davi. Veja que Salomão ele foi escolhido, Davi teve tantos filhos, e nenhum foi escolhido para reinar depois de Davi. Mas Salomão teve a oportunidade de reinar. Mas o que eu quero dizer nessa manhã desse dia, através dessas palavras, Deus tem rejeitado muitos. Sabe por quê? Por conta da desobediência. Foi Deus que levantou? Foi. Deus levantou. Mas do mesmo jeito como Deus levantou, irmão, glória a Deus, Deus também despreza. Ou não? Glória a Deus, porque Deus aqui ele já está desprezando as coisas o trabalho, as ofertas de Saul, ele não estava recebendo mais. Porque Deus não recebe nada de pessoas desobedientes. Deus ele quer de mim, de você, obediência. Glória a Deus. Ele quer de mim, de você, sabe o que, irmão? É quebrantamento, sabe? Quebrantamento, obediência. Mas quando a gente obedece a Deus, é tão lindo quando a gente obedece a Deus, sabe? Porque a gente vê Davi, ele estava obedecendo a Deus. Saul se levantou contra ele para destruir a vida dele, porque Saul ele queria destruir a vida de Davi, ele queria matá-lo, verdadeiramente matá-lo. Veja que ele lançava lança contra Davi para cravar Davi na parede, veja. E ele ia com um tanto de soldados para matar a Davi, ou seja, levantava um tanto de gente contra Davi para destruir Davi. E o que Davi fazia para Saul? Nada. O que Davi queria era viver em paz, não é? Davi queria viver em paz com Saul. Glória a Deus. E dizer assim, eu estou nessa luta contigo, Saul. Eu te ajudo nessas pelejas, Saul. Mas Saul, por conta da inveja, glória a Deus, porque o povo gritava que Davi tinha matado milhares e ele só 10, e Davi tinha matado 10 milhares, que ele, né, tinha matado muito mais inimigos do que ele. E ele ficou com ciúme. Às vezes só basta uma palavra, alguém dizer assim, ó, alguém falar assim, você viu fulana canta tão bonito, ou fulana prega tão bonito. Aí a pessoa fica com ciúme, fica com inveja daquela pessoa, porque às vezes é assim, quer dizer que aquela pessoa canta melhor do que eu, quer dizer que aquela pessoa prega mais do que eu. Nas coisas do Senhor não é desse jeito não, irmãos. Eu estava dizendo até a minha filha aqui, a minha filha ontem aqui, manhã, nós duas cuidando aqui de nossa casa, fazendo o almoço. Eu disse a minha filha, eu acho tão lindo, as pessoas louvando a Deus, sabe? Eu acho tão lindo as pessoas, quanto mais pessoas louvam, sabe? Tem aquela graça, aquela unção, gente, eu amo ver. E eu não tenho inveja de quem prega, de quem louva, não. Eu acho bonito, é tudo para Jesus. Não é nada para a gente não, irmão, porque a gente não somos nada. Dessa terra a gente não vai levar nada, nem essa carne aqui, nem essa roupa, nada, a gente não vai levar nada. Dinheiro em banco a gente não vai levar nada. Quem tem dinheiro em banco, quem tem bem materiais, ninguém leva nada, irmãos. Glória a Deus, mas nós podemos levar aquilo que nós fazemos para Jesus. As nossas obras diante dele, as nossas renúncias diante dele, o nosso amor diante dele, o nosso quebrantamento diante dele, o nosso amor ao próximo diante dele. Isso tudo nós vamos levar. Aleluia, glória a Deus. Mas o que eu quero dizer nessa manhã, o que eu quero deixar para mim e para a tua meditação nessa manhã. Aleluia, glória a Deus. Sabe o Saul? O Saul dessa vida, Jesus ele diz nessa manhã, eu te rejeito, eu não recebo mais de ti. E tu sabes muito bem que tu prega, que tu canta, mas eu não recebo mais. Porque eu, Senhor, tenho contemplado o que tu faz às ocultas. O que tu tem planejado contra a vida da minha serva, às ocultas. Contra a vida da filha, dos filhos da minha serva oculta. Deus está dizendo, eu tenho visto.
E eu já te rejeitei e não é de agora. Glória a Deus. E tu ainda tenta contra a vida da minha filha. Glória a Deus. Os teus dias estão contados aqui na terra. Glória a Deus. Se tu queres subir, pede perdão. Se tu queres subir, pede perdão. Porque o Senhor te diz nessa manhã, desse dia de segunda-feira, dia 2 de março de 2026. Eu, Senhor, já te rejeitei há muito tempo. Aleluia, glória a Deus. Glória a Deus. E o Senhor te diz mais. Tenho contemplado o que tu faz com alguém que habita no mesmo telhado que o teu. Tenho contemplado. Eu tenho contemplado a maldade do teu coração. Eu tenho contemplado as astúcias. Saul, os teus dias estão contados, te digo mais uma vez. Os teus dias estão contados. Sim, te diz o Senhor nessa segunda-feira. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Aleluia. O Senhor, Ele não dorme. Glória a Deus, glória a Deus. Fiquem todos na paz, irmãos. E é isso. O Senhor traz para a minha vida e para a tua vida nessa manhã. Continua sendo obediente. Deixe de passar a mão na cabeça de Saul, porque Deus o rejeitou. Ele está rejeitado por Deus. Está rejeitada por Deus porque está fazendo aquilo que não deve. Porque está fazendo aquilo que não deve. Glória a Deus. E o Senhor diz mais. Só existe um Deus no céu e na terra. E o nome dele é Jeová. E não existe outro. E tem tantos buscando outros deuses. Glória a Deus. Se drobando, pagando a outros deuses. Deuses que não escutam, não ouvem. Glória a Deus. Mas alguém tem drobado os seus joelhos diante de Satanás. Para fazer o mal com pessoas inocentes. Pagando ao inimigo para destruir com vidas inocentes. Mas o Senhor diz assim nessa manhã: o que é meu está protegido com o meu sangue, e o inimigo ele não toca. Glória a Deus. Não adianta se levantar contra os meus ungidos. Não adianta se levantar contra verdadeiramente os meus ungidos, porque nem todos que foram ungidos hoje são ungidos mais. Não são. Porque Saul foi ungido, glória a Deus, mas Deus rejeitou. Glória a Deus. Mas aqueles que verdadeiramente são ungidos, que verdadeiramente vivem a palavra do Senhor, verdadeiramente são obedientes ao Senhor, esses estão cobertos pelo sangue do Senhor. E o inimigo não toca. Aleluia, glória a Deus. Essa é a pergunta para você nessa manhã. Que Deus você tem procurado? Que Deus é esse que você tem tirado do dinheiro abençoado que Deus te dá para pagar aos macumbeiros para fazer mal contra a vida de alguém? É por isso que a situação está como está, não é verdade? Você já olhou com tudo que está acontecendo na sua vida? Porque você tem tirado daquele dinheiro que Deus abençoou para pagar a macumbeira para fazer mal para alguém. E quando você se passa para fazer isso, o mal do Senhor vem contra a tua vida. Glória a Deus. O mal do Senhor vem contra a tua vida, vem a falta de saúde, vem a falta de dinheiro, vem uma verdadeira tempestade na tua vida. Glória a Deus. Que você possa meditar hoje, nessa manhã. Seja obediente a Deus. Amém. Glória a Deus, porque Saul, ele já está rejeitado por Deus. Amém?
Fiquem todos na paz. Deus continue abençoando a sua igreja.